Bom dia, gente. Hoje a nossa aula é sobre estudo de caso controle. É uma aula curta, mas é uma aula muito interessante que a gente vai apresentar os conceitos, o desenho de estudo de caso controle. Vou mostrar alguns artigos da nossa área que foram desenvolvidos com essa metodologia. E ao final da aula, tem um exercício de fixação que vocês vão poder fazer a partir da leitura do resumo do artigo que já está na tela, ou também fazendo a leitura do artigo completo que eu vou postar no link de atividades da nossa plataforma, tá bom? Boa aula, então, para todos vocês. Então, para que a gente inicie um estudo de caso-controle, a gente inicialmente busca os casos, a gente investiga os casos. O que são casos? Casos são pessoas que apresentam alguma doença ou alguma condição específica. Em seguida, a gente vai fazer um pareamento, então, para cada caso, a gente vai selecionar um controle, que é um outro grupo de pessoas que são bem semelhantes às pessoas que possuem a doença, mas a única diferença é que elas não possuem a condição ou a doença que a gente está investigando. Então, a gente faz essa investigação para avaliar a exposição ou os fatores de risco. Então, o nosso objetivo é verificar quais são os fatores que levam as pessoas a desenvolver determinadas doenças. E aí a gente busca saber se esses fatores apresentam uma maior frequência entre os casos do que entre os controles. Então, a proporção de expostos a um fator de risco é medida nos dois grupos e comparada. Se a proporção de expostos é maior entre casos do que entre controles, é possível que essa exposição aumente o risco para a doença. Por outro lado, se essa proporção é menor entre os casos, então se a proporção do fator de risco que a gente está investigando é menor entre os casos do que entre os controles, a gente fala que esse fator é um fator de proteção, é um fator protetor. Então, o conceito do estudo de caso-controle é um estudo observacional, ou seja, não existe nenhuma intervenção do pesquisador, o pesquisador apenas observa o desenvolver, né, da doença, que se inicia com a seleção de um grupo de pessoas que apresentam a doença ou uma condição específica, que são os casos, e um outro grupo de pessoas que não sofrem dessa doença ou condição, que são os controles. Então, nesse slide, vocês podem observar a representação esquemática do estudo de caso-controle. Então, vamos imaginar que eu quero investigar os fatores de risco para o câncer bucal. Então, eu vou selecionar os casos. Quem que vão ser os casos? Os casos vão ser as pessoas doentes, ou seja, as pessoas que apresentam câncer bucal. Para cada caso, ou seja, para cada pessoa doente, né, com câncer bucal, eu vou selecionar um controle. Geralmente, eu vou pegar uma pessoa, um controle, da mesma idade e do mesmo sexo do que o indivíduo do grupo caso que está doente. E aí a gente vai verificar se, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de ingerir bebida alcoólica, os hábitos alimentares ruins foram mais frequentes no grupo de casos que no grupo de controles. Essas variáveis que eu mostrei para vocês, hábito de fumar, ingerir bebida alcoólica, hábitos alimentares ruins, a gente chama de variáveis. Então, aí a gente vai verificar se as pessoas estão mais expostas a essas variáveis ou não estão expostas a essas variáveis. E aí a gente vai verificar qual é a frequência de pessoas expostas a essas variáveis no grupo de casos e no grupo de controles. E assim a gente vai investigar a história da exposição a essas variáveis. Então, em resumo, na análise dos dados, a gente vai verificar se os expostos, por exemplo, aqueles indivíduos fumantes, estavam, em sua maioria, localizados no grupo de casos ou no grupo de controles. Esse estudo
de caso controle que eu estou trazendo aqui para vocês, esse estudo, inclusive, já está disponibilizado na plataforma para vocês lerem, tá? Se tiverem curiosidade. Ele foi realizado pela nossa equipe com o objetivo de verificar se características oclusais da criança pré-escolar estavam associados à ocorrência de trauma dental. Então, o que a gente gostaria de saber? É se tem alguma característica oclusal específica que seria um fator de risco para a criança ter trauma dental. Então, essa é a pergunta que a gente faz. Então, existe alguma característica oclusal específica que levaria a criança a ter trauma dental? Por exemplo, a criança que tem o dentinho para frente, um overjet acentuado. Essa criança corre mais risco de cair e bater o dentinho e ter mais trauma do que crianças que não têm esse overjet acentuado? Então, a gente pode chamar o overjet acentuado, por exemplo, de exposição. E o trauma seria o caso. Criança com trauma seria o caso. Criança sem trauma, o controle. E aí a gente vai investigar as características oclusais das crianças que tiveram trauma e das crianças que não tiveram trauma, tá? Então, assim, buscou-se uma amostra representativa de 200 crianças. Então, de acordo com a aula que eu passei para vocês há 15 dias atrás sobre estudos transversais, vocês já sabem o que é uma amostra representativa, né? Então, esse estudo buscou uma amostra representativa de crianças, né, de 200 crianças com idade de 3 a 5 anos, ou seja, eram crianças pré-escolares, e para cada criança pré-escolar que tinha trauma, ou seja, para cada criança que era do grupo caso, foi selecionada uma outra criança de mesma idade e mesmo sexo e também da mesma escola, mas sem o trauma, para compor o grupo controle. Então, seria interessante vocês lerem esse artigo porque ele é bem ilustrativo e vai ajudar vocês a entender melhor o estudo de caso controle, tá? E como que a gente vai definir quais serão os controles? Então, quem a gente vai selecionar para compor a amostra de controles? O grupo controle deve ser composto por uma amostra representativa da mesma população que deu origem aos casos. Então, se o caso for oriundo de uma escola pública, o controle também tem que ser oriundo de uma escola pública. Se o caso é oriundo de um ambulatório ou de uma amostra hospitalar, o controle também deve ser oriundo de um ambulatório ou de amostra hospitalar. Então, a gente tem que ter em mente que quanto mais semelhante ao caso o controle for, melhor vai ser o pareamento. É o que a gente chama de pareamento fino. O estudo vai ser de melhor qualidade. Um outro detalhe importante é que o número de casos e controles não precisa ser igual. Então, a gente não precisa de selecionar sempre um controle para cada caso. Às vezes, a gente seleciona 2 controles para cada caso, 3 ou até 4 controles para cada caso. Vocês vão ver isso nos estudos de caso-controle. Vamos ter sempre em mente, gente, que o melhor estudo de caso-controle é aquele em que o controle é mais parecido com o caso em todas as características, menos em relação à doença. Então, o controle ideal, imagina, qual que seria o controle ideal? Seria um irmão gêmeo, de preferência univitelino, mas que não tivesse a doença. Então, por exemplo, um estudo de trauma bucal seria um irmão gêmeo idêntico, mas um teve trauma bucal, o outro não teve. Esse seria o controle perfeito, né? Então, o pareamento vai se referir ao procedimento pelo qual, para cada caso selecionado, são recrutados um ou mais controles idênticos com relação a certas características. Por exemplo, idade e sexo são as variáveis que vocês vão ver que a maioria dos estudos de caso-controle selecionam controles de mesma idade e mesmo sexo que o grupo de casos. Às vezes fica parecendo que eu estou sendo repetitiva, né? Mas é para vocês não esquecerem, tá? Então, esse é um jeito que a gente tem para que vocês gravem bem o que é um estudo de caso-controle. Porque vocês vão ver que na hora que vocês começarem a ver todos os tipos de estudo, acaba confundindo um estudo com o outro. Mas o estudo de caso-controle é bem característico. Então, mais uma vez, gente, no artigo exemplificado,
Cada criança sorteada com trauma dentário foi pareada com uma criança sem trauma dentário, que frequentava a mesma creche, a mesma pré-escola e que possuía o mesmo sexo e a mesma idade. Quais são as vantagens do pareamento? Por que a gente geralmente faz esse pareamento? Porque o pareamento vai aumentar a eficiência do estudo e vai diminuir o tamanho da amostra quando a variável a ser utilizada no pareamento é um forte fator de confundimento. Vocês vão verificar que tem algumas variáveis que atrapalham a análise dos dados. Por exemplo, a gente está estudando trauma bucal, né? Então, existem várias variáveis relacionadas ao trauma bucal, por exemplo, características oclusais. Sabe-se que mordida aberta é uma variável que está associada com trauma bucal. O overjet também é uma variável que está associada ao trauma bucal. Então, se eu quero estudar se o overjet é um fator de risco para o trauma bucal, geralmente as crianças que têm overjet têm também mordida aberta. Então, mordida aberta entra como uma variável de confusão, que é chamado de variável de confusão. E existem técnicas estatísticas que a gente lança mão para poder eliminar essas variáveis de confusão. A gente consegue analisar a variável sem a interferência da outra. Mas isso vocês vão ver provavelmente quando vocês estiverem na pós-graduação e tal. Mas quando vocês estiverem lendo artigos, eu quero que vocês pelo menos entendam que foi feita uma análise multivariada para eliminar essas variáveis de confusão. Mas o pareamento ele permite que algumas variáveis que a gente até desconhece, por exemplo, variáveis relacionadas ao ambiente familiar, ao nível socioeconômico, quanto mais fino é esse pareamento, quanto mais semelhante o controle é do caso, a gente consegue eliminar essas variáveis de confusão que muitas vezes são difíceis de serem medidas. E quais são as desvantagens do pareamento? O pareamento pode ser um procedimento difícil, caro e demorado. Uma vez eu orientei uma moça que estava fazendo doutorado na Universidade Estadual da Paraíba, chamada Clênia. Ela estava fazendo um estudo sobre fatores alimentares, como exposição e câncer bucal. Então, ela ia no hospital de Campina Grande, que era um hospital de referência da Paraíba, e ela queria fazer 2 tipos de controle. Então, ela pegava um controle do próprio hospital e um outro controle, ela pegou um controle de vizinhança, que chama. Então, era um controle vizinho dela, que morava na mesma rua, que tinha uma relação de amizade. Por quê? Porque pertencia ao mesmo ambiente do caso, né? Então, ela teve que viajar toda a Paraíba. Por quê? Porque os casos eram oriundos de vários lugares da Paraíba. Então, foi um estudo extremamente caro, um estudo extremamente sofrido para ela, né? Para ela fazer essa coleta de dados e muito demorado. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que pensar nisso tudo. Pode não se encontrar controles com as características necessárias. Então, pode ser que a Clênia, por exemplo, tenha ido na vizinhança e não tenha encontrado um controle que tivesse características de idade, de nível socioeconômico, de sexo, semelhante ao indivíduo do grupo caso. E um outro detalhe é que, se você usa determinada variável como uma variável de pareamento, por exemplo, sexo, a gente está usando o sexo como uma variável para o pareamento, né? Para selecionar os controles. A gente já não pode detectar essa variável como um fator de risco, porque essa variável vai ser uma variável idêntica nos 2 grupos. Então, não vai ser uma variável que a gente vai poder testar, né, no estudo. Então, o viés de seleção, o viés também é chamado de bias. É um termo muito utilizado, vocês vão ver ele muito em artigos. É um termo utilizado em estatística para expressar um erro sistemático, um erro tendencioso. Um viés de seleção é algo comum no estudo de caso-controle.
devido à dificuldade mesmo que muitas vezes o pesquisador encontra de selecionar os controles, né? Especialmente quando ele não consegue selecionar os controles da mesma base populacional dos casos, né? Como a gente já discutiu nos slides anteriores. Então, aqui uma representação esquemática, nós temos uma população base, dessa população a gente retira uma amostra, nessa amostra a gente vai encontrar os casos, que são os indivíduos doentes, e os controles, que são os indivíduos não doentes. Vocês vão verificar que muitas vezes, gente, os estudos de caso-controle são feitos em 2 etapas, sendo que uma primeira etapa é um estudo transversal, que é aquele estudo que vocês já viram, que abrange uma amostra grande da população, e aí desse estudo transversal são retirados os casos, ou seja, os indivíduos que apresentam a doença que está sendo investigada, e a partir dessa mesma amostra é feita a seleção dos controles. Então, muitas vezes os pesquisadores fazem estudos de caso-controle de base populacional a partir de um estudo transversal. Uma outra forma de fazer estudo de caso-controle de base populacional é verificando os casos, por exemplo, como a Clênia fez, numa amostra hospitalar e buscando os controles de vizinhança. Ou então controles dentro de casa, como irmãos, como primos, como parentes próximos. Então, isso também vocês vão verificar muito nos artigos científicos. Um viés também, gente, um outro viés, né, muito comum em estudo de caso-controle é o viés de memória. Então, o princípio básico desse viés é que o fato do indivíduo ser doente pode influenciar as respostas dadas a certas questões. Então, vamos colocar uns exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, a mãe de uma criança que nasceu com malformação. O que essa mãe fica? Ela fica buscando as razões. Por que meu filho nasceu com essa malformação? Então, ela fica tentando lembrar toda a gestação. Ela lembra dia a dia, mês a mês, o que pode ter acontecido para a criança ter nascido com aquela malformação. Uma mãe que não teve criança com malformação, ela não fica com todos esses detalhes de lembrança, ela não fica... que os pesquisadores chamam de ruminando essas lembranças da gestação. Então, muitas vezes ela não lembra do que aconteceu na gestação, assim como a mãe de uma criança que tenha problema. Então, eu falo para vocês um detalhe muito importante que a gente já detectou, inclusive, na clínica de odontopediatria, que é quando a criança, o dente permanente da criança vem com fluorose. Então, fluorose é um defeito, vocês vão estudar ainda, talvez vocês já tenham até estudado, é um defeito da formação do esmalte dental, devido à alta ingestão de flúor. Então, às vezes fica muito feio, né? Esteticamente muito feio para a criança. Então, a mãe de uma criança com fluorose fica lembrando, né? Quando a criança escovava o dente sozinha, a quantidade de pasta que ela colocava. Tem criança que adora colocar pasta de dente com biscoito e comer. Então, a mãe lembra com mais detalhes quando a criança tem o problema. Quando a criança não desenvolveu a fluorose, a mãe não lembra de alguns detalhes importantes da higiene bucal. Então, isso é muito comum em estudos de caso-controle. E quais são as vantagens dos estudos de caso-controle? Primeiro, permite a investigação simultânea de uma maior variedade de possíveis fatores de risco. Então, a gente pode, como eu falei para vocês no início da aula, sobre câncer bucal e hábito de fumar, hábito de ingerir bebida alcoólica, dietas, hábitos alimentares. Então, a gente pode investigar uma gama grande de fatores de risco. Uma outra vantagem importante é que ele é muito útil para doenças raras. Por quê? Porque a gente pode ir num hospital e pegar todos os casos que tem numa cidade. Então, se eu estou querendo investigar câncer, eu tenho que ir no hospital e investigar os casos de câncer que estão na cidade, né? Então, é mais fácil você ir em determinado lugar para buscar os casos do que ficar fazendo uma seleção
na população, buscando uma amostra na população, porque às vezes você faz uma amostra na população e encontra 1, 2 casos, sendo que no hospital você já vai direto em todos os casos. Então, ele é muito útil para investigar doenças raras. E é relativamente rápido a coleta de dados de um estudo de caso-controle, fora o pareamento, né, que é o mais difícil, mas é semelhante a um estudo transversal, por exemplo. Então, ele é relativamente rápido. E quais são as desvantagens dos estudos de caso-controle? Então, as principais são: é um estudo mais susceptível, como a gente discutiu, é um estudo mais suscetível ao viés de seleção, especialmente seleção dos controles, é mais susceptível ao viés de informação, como o viés de memória, né, como a gente acabou de dizer também no slide anterior, e também, assim como no estudo transversal, no estudo de caso-controle, o pesquisador tem também dificuldade para assegurar a sequência correta de eventos. Então, por exemplo, a gente não tem certeza, a gente não pode dar essa informação com certeza absoluta de que o fator de risco aconteceu antes do desfecho. Então, a gente não pode ter certeza absoluta de que uma pessoa com câncer bucal teve o hábito alimentar ruim antes para desenvolver o câncer depois. Ela pode ter desenvolvido o hábito alimentar ruim depois que ela já estava com câncer bucal. A gente não pode ter certeza absoluta disso. O único estudo que nos dá certeza absoluta de que a exposição veio antes do desfecho é um estudo que é chamado de estudo longitudinal. Por isso que o estudo longitudinal apresenta uma evidência, né, um rigor científico e uma qualidade metodológica muito melhor, né, do que os estudos de caso-controle e os estudos transversais. Mas também os estudos caso-controle e transversais também são muito úteis para uma série de pesquisas, né, que a gente pode fazer. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre o estudo caso-controle. Então, é uma aula curta em que eu apresento os conceitos, o desenho de estudo de caso-controle, mostro alguns estudos e, ao final da aula, tem um exercício de fixação que vocês podem fazer a partir da leitura do resumo do artigo que está na tela, ou melhor ainda, se vocês se interessarem por fazer a leitura do artigo completo. Então, caso vocês queiram fazer a leitura do artigo completo, é só me mandar uma mensagem que eu envio para vocês. Eu posto lá também no link de atividades da nossa plataforma, tá bom?